um homem junto com um grupo, ou seja, um grupo de pessoas ali, pelo discurso do Jair Bolsonaro. Ou seja, os nossos internautas, o pessoal está chegando ainda para abastecer aviões no aeroporto Juscelino Kubitschek, o aeroporto internacional de Brasília. O cara anotou o navio Excalibur 357. O cara tinha 8 armas com um poder de fogo bem grande. Encontraram ainda mais 6 bombas iguais aquela, né, que foi colada no caminhão. Ele tinha ali mais 6 artefatos desse com temporizador prontos para serem detonados. Enfim, e aí a investigação começa, Luana. E o que a gente descobre na sequência? Que havia outros planos. Eles queriam explodir também uma estação de energia para provocar um blackout na capital federal, e a intenção era, segundo esse tal George Washington Souza, o ato central principal seria provocar um atentado de grandes proporções, uma grande tragédia, no dia 1º de janeiro, no dia da posse do Lula, no momento da cerimônia do presidente eleito, quando ele estivesse aí tomando posse para se tornar efetivamente o presidente do país. Mais tarde, né, a gente vai falar disso de uma forma detalhada hoje, eu estou dando só aqui um preâmbulo para vocês, né, para eu tocar aqui o jogo com a Luana. Mais tarde ele disse na polícia, em depoimento, a Folha de São Paulo teve acesso ao depoimento, e ele disse que se sentiu profundamente influenciado pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele falava essa coisa de que povo armado é povo que não será escravizado, né? Toda aquela groselha ultra-reacionária do presidente, ainda presidente, né, Jair Bolsonaro, e que ele teria comprado essas armas, ele gastou R$170 mil comprando esse arsenal que ele tinha aí, e a gente vai ver depois que ele não carregou esse arsenal à toa. Tem informações mais recentes aqui do que ele pretendia fazer com esse monte de armas, e ele disse que estava sendo profundamente influenciado pelo Bolsonaro, e que a intenção dele, diz aí, era provocar esse monte de explosões, explosão no central de energia, explosão no aeroporto Juscelino Kubitschek, enfim, esse monte de desgraça. E ele queria fazer isso tudo porque, a partir disso, ele conseguiria que as Forças Armadas entrassem em ação aí, promovesse uma intervenção por meio de um estado de sítio. Essa é mais uma daquelas lendas urbanas, né, que os bolsonaristas dizem que, dependendo do que acontecesse, ia rolar aí um estado de sítio, o Bolsonaro ia continuar no poder, enfim, toda aquela maluquice. Luana. Estamos num problema aqui, né, Henrique? Eu tenho 2 comentários iniciais. O primeiro é que eu considero esse motorista do caminhão um verdadeiro herói. Não só por ter chamado a polícia, inclusive essa tentativa, como você classificou, desesperada de tirar a bomba, veja, era um caminhão-tanque, cheio de querosene, de combustível de avião, né? Tem declarações que, se tivesse chegado a explodir, seria algo de imensas proporções, algo que a gente nunca viu, assim, aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, acho que o desespero dele foi esse. Imagina, aqui está cheio de combustível. Se for explodir, que seja pelo menos na rua, que seja fora do meu caminhão, porque esse aqui vai ser muito grave, né? Então, ele de alguma maneira, se arriscou para tentar evitar algo maior, né? E o segundo comentário, que não vai estar muito nas nossas manchetes, porque não tem mesmo que ser o protagonismo do caso, mas na noite da véspera de Natal, no dia 24, foi que o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, foi se pronunciar para desejar Feliz Natal. Ele sequer comentou o caso no dia 24, depois do cara já ter sido preso, a bomba desarmada, o Brasil todo alarmado. Ele só veio comentar o caso mesmo na tarde, no fim da tarde do dia 25, de ontem, né? Quando já tinha todo mundo que tinha que fazer alguma coisa feito, todo mundo já tinha operado, o Ministério já não tinha feito absolutamente nada, e então que ele foi postar uma mensagem lá dizendo que o Ministério da Justiça mandou a Polícia Federal investigar. Mandou investigar? Já está investigando, meu irmão, já até fez prisão. Então, sobre como o atual governo já está mesmo inativo, né, assim, sem sequer se pronunciar para o bem ou para o mal
sobre as coisas mais quentes que acontecem no país, né, Henrique? Exatamente, Luana. A parte do Anderson Torres é a parte mais incompreensível. Nós estamos falando do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Ele é o responsável em nível federal por todo o aparato de segurança, de inteligência do Estado brasileiro. Nós temos um caso aí que, sem dúvida, é o caso de terrorismo mais marcante do Brasil desde a redemocratização. Um processo que começou há praticamente 40 anos com o fim da ditadura militar. O cara colocou uma dinamite com um temporizador digital, uma coisa que não é de amador, né? Ele colocou isso dentro de colado num caminhão de querosene que ia abastecer aviões no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. É o aeroporto da capital federal. Para quem não sabe, cada avião que opera voo regional aqui no Brasil, né, voos comerciais por empresas como a Gol, a Latam, a Azul, enfim, esses aviões têm capacidade em média para 200 pessoas, né, mais a tripulação que vai ali dentro. A intenção era explodir esse caminhão dentro do aeroporto, quando tivesse ali abastecendo, né, ou em vias de abastecer um avião. O delegado, chefe, delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, o Robson Cândido, ele foi muito preciso ao comentar a ação desse terrorista, essa tentativa. Ia produzir uma tragédia sem precedente. Agora observe, o cara ia detonar uma dinamite num caminhão de querosene no aeroporto da capital federal. E o ministro da Justiça e o delegado-chefe da Polícia Federal, eles não se pronunciaram, eles não tomaram qualquer atitude. Mais de 24 horas depois, 36 horas depois do início da ocorrência, o ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, né, que é o Anderson Torres, que a gente já tem visto aí as coisas que ele tem protagonizado durante esse período da gestão dele. Ele aparece 36 horas depois para falar, eu fiquei sabendo aí e pedi para o pessoal dar uma olhada lá para se inteirar do que está acontecendo. A gente vai conversar aqui hoje com o Marivaldo, vai conversar também com o Eumano, com o Edu daqui a pouco. A gente vai tentar entender como que é isso, porque assim, claramente ele está prevaricando. Esse sujeito não está fazendo o que é o papel dele, a atribuição legal e constitucional dele. Ele chefia o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o chefe da Polícia Federal, e depois de 36 horas ele diz, eu até fiquei sabendo de algo, pedi para o pessoal dar uma olhada lá, acompanhar para entender o que está acontecendo. As prisões já tinham sido feitas, já tinha sido preso um arsenal, uma quantidade, um volume enorme de outros explosivos que iam explodir estações, subestações de energia no Distrito Federal, e a intenção dos caras era promover um ataque, uma desgraceira, um morticínio no dia da posse do novo presidente da República. Eu fiquei sabendo aí que aconteceu um negócio aí, eu pedi para darem uma olhada lá, para ir me inteirando. É o cúmulo da irresponsabilidade. Só falta o governo assinar a participação nisso, porque, né? Luana, fala um pouquinho para... Ele sequer condena o ataque, né, Henrique? Na postagem, ele não condena, ele não critica, ele não fala que é absurdo, ele não fala que serão tomadas providências sérias. É meio... Acho que você deu o tom correto. Eu mandei o pessoal olhar lá, fiquei sabendo, mandei olhar. É bem isso. É surreal. É uma esculhambação, né? O governo Bolsonaro ele não se trata de um governo apenas ruim do ponto de vista político. Nós estamos vendo coisas que, assim, elas não têm precedente na história republicana brasileira, na história política brasileira. O presidente da República, um homem que tem um grupo também, a gente vai mostrar isso aí já, um homem junto com um grupo, ou seja, um grupo de pessoas ali, tentou explodir o aeroporto de Brasília. Este mesmo grupo queria explodir subestações de energia em Brasília para poder acabar com a luz no Distrito Federal e queria matar pessoas com explosivos no dia da posse do Lula. E disseram à polícia que fizeram isso motivadas pelo discurso do Jair Bolsonaro, ou seja, em nome dele. Já se passaram 48 horas e até agora o Jair Bolsonaro, que é o homem que teria motivado isso, ele não apareceu em lugar nenhum, ele é presidente da República. Ele não apareceu em lugar nenhum para dizer, olha, eu não incentivei ninguém a fazer isso, os caras estão malucos, ninguém pode fazer isso é crime, e muito menos fazer isso em meu nome. Não.
Ele simplesmente não aparece, ele não responde nada. As pessoas estão dizendo que foram matar e explodiram o aeroporto em nome dele, e ele simplesmente não pode falar nada, ele está quieto no canto. E o ministro da Justiça dele ignora totalmente o que está acontecendo, e depois de 36 horas diz que vai pedir, talvez a gente vai dar uma olhadinha lá para ver o que está se passando.